Minha diretoria, baixa o OneFootball aqui que nós vamos falar do Colorado. Tô com o bonezinho vermelho. Mentira, eu tô gravando todos com o boné vermelho. Quis meter um caô aqui, mas não vai colar. Tô gravando todos os resumos, o balanço dos times da temporada com o boné vermelho, mas vai baixando o OneFootball aí, porque a temporada de 2022 vem aí, a época de contratação, né? Você nem sabe quando é que o Inter estreia no Campeonato Gaúcho. Se tivesse um OneFootball na sua mão, saberia. Tá vendo, vacilão? Baixa o OneFootball aqui no primeiro link da descrição. E vamos falar do Colorado, que teve um ano, na minha opinião, bem ruim. Bem ruim pelo seguinte, o Inter tinha time para mais e mostrou para ele mesmo durante alguns momentos do campeonato que ele tinha time para mais. O Inter, é bom lembrar que no ano passado ele termina o campeonato com uma frase que eu adoro dizer, os flamenguistas odeiam ouvir, mas foram 10 centímetros do pé do Edenilson, que daria ao Inter o título de campeão brasileiro. Então não dá para chegar aqui e falar, o ano passado, não, cara, o ano passado o Inter quase saiu consagrado, né? E esse ano passado é já de 2021, né? Porque acabou tudo já nesse ano. E aí segue o enterro, no Inter ainda, né, ainda chega o Tyson e tal, pô, agora o Inter esse ano aqui, eu mesmo apostei no Inter como protagonista, candidato a título, caralho. E aí ele vai no Campeonato Gaúcho. E Campeonato Gaúcho a gente se arrasta, né? Sabe como é que é, né? Todo time grande meio que, foda-se, eu sei que eu tô na final. Chega na semifinal, arrebenta lá com o Juventude e vai pra final. Adivinha contra quem? Contra o Grêmio, óbvio. E dessa vez ele perde o jogo no Beira-Rio e empata o jogo na Arena do Grêmio e o Grêmio é campeão gaúcho. Isso tem peso, não deveria ter quando você pensa no tamanho do estadual, mas tem por ser um Grenal. E só quem vai às vezes a Porto Alegre ou conhece um pouco dos caras lá sabe o peso que tem você perder um Grenal. Não é pelo Campeonato Gaúcho, porque se o Campeonato Gaúcho afinal fosse Inter e Juventude e o Inter tivesse perdido, se tivesse ganhado, também foda-se. Mas é o Grenal. O Grenal, o Campeonato Gaúcho é o Grenal. E aí quando dá o Grenal na final, como normalmente acontece, esse jogo ele fica de um tamanho que nem condiz com o tamanho do Campeonato Estadual em si. E aí o Internacional já começa perdendo o Grenal. Bom, segue o fluxo. E os treinadores do Internacional na temporada, que funcionaram e não funcionaram? Miguel Ángel Ramírez foi contratado como uma grande de uma esperança. Eu mesmo apostava pra caralho, achava que esse cara ia arrebentar pelo bom trabalho que ele fez no... Ih, rapaz, me fugiu o nome do time que ele tava. Como é o nome dele? Ele fez um trabalho bom pra caralho. Eita porra. No Independiente Del Valle. Ele fez um puta no trabalho lá, o time jogava bonito, conseguiu resultado e tal. Não funcionou, né? Não funcionou. E aí chega uma hora que ele caiu. Depois do Campeonato Gaúcho e tal, chega a Copa Libertadores, o Inter faz uma primeira fase primeiro, mas assim, ok, né? 3 vitórias, 2 derrotas, 1 empate, bem equilibradinho ali, nada demais. E na primeira oportunidade que tem, enfrenta o Olímpia nas oitavas, 0x0, 0x0 e acaba eliminado nos pênaltis. É verdade que foi um massacre o jogo de volta e que o Inter merecia ter conseguido vencer o Olímpia. Mas a verdade é também que o Internacional foi eliminado logo nas oitavas de final da Libertadores. Temos aqui uma Libertadores ok, para baixo. Temos o Campeonato Gaúcho ok por ter chegado na final, que é o que se precisa fazer. E a derrota para o time do Grêmio, que é o seu grande inimigo. E aí começa, a Copa do Brasil também passa por isso. Ele entra já na terceira fase, por estar na Libertadores, entra em junho. E quando entra em junho, encontra o Vitória. Encontra o Vitória, ganha fora de casa de 1x0 e consegue perder o jogo de 3x1 dentro do Beira-Rio, num dos jogos mais inacreditáveis da temporada, e é eliminado da Copa do Brasil. E aí fica difícil, irmão, porque aí você chega para um time que acabou de terminar o ano anterior, quase campeão brasileiro, e você traz reforço, fica fora da Libertadores, fica fora da Copa do Brasil, faz um Campeonato Gaúcho e perde do seu rival, e aí tem o Campeonato Brasileiro. Qual é o mínimo do mínimo que você espera desse time do Internacional? Com o Patrick, com o Edenilson, com o Tyson, enfim, o time do Internacional é bom time. Não dá pra dizer que não é bom time. E aí o Inter troca pelo Aguirre. Tem essa mudança também que é muito importante. O Aguirre, na minha opinião, é uma das mentiras mais bem contadas do futebol sul-americano. Nada contra ele como pessoa, pelo amor de Deus. Foi um grande jogador. Mas como treinador, porra, pelo amor de Deus. Né? A gente sabe a limitação do Aguirre. Então se é pra buscar, pra inventar um negócio, vai inventar alguém novo. Agora vai inventar o Aguirre. Você sabe o que o Aguirre vai entregar. Você sabe quanto tempo vai durar o que o Aguirre vai entregar. Todo mundo sabe. Toda vez é assim. E aí contrata o Aguirre. E o Aguirre dá uma melhorada no time do Ramírez. E aí o Internacional chega no meio do Campeonato Brasileiro, ele vira o turno ali em sexto. Falou, opa, o que nós temos aqui? Uma briga por Libertadores. É isso que o Internacional tem nesse cenário agora. Uma briga por Libertadores e acho que diante das circunstâncias, né? Tô até digitando aqui um negócio para... Diante das circunstâncias não fica nem ruim, já que o Galo já tá lá na frente, o Flamengo tem muito mais time e tal. Pô, vamos brigar aqui pela Libertadores e tá bom. E aí o Inter passa o Campeonato Brasileiro em sétimo e oitavo. Esperando o quê? Abrir G8 ou G6, G7. Ele sabe que o G6 está garantido. Ele sabe que vai ter G7 ou G8. Ele tá ali no bolo o tempo inteiro.
Facinho, só chegar ali e garantir os pontos e vai classificar para a Libertadores. Os adversários do Inter na disputa pela Libertadores não eram melhores do que ele. Nós estamos falando de América Mineiro, do Fluminense, do Fortaleza, não eram melhores do que o Inter. Dava para o Inter ter chegado, inclusive direto na fase de grupo. Só que o Inter chega nas rodadas finais, irmão. Na rodada 33, o Inter está em sétimo. A rodada 33, ele perde o jogo. Ele perde o jogo para o Cuiabá por 1-0. E a sequência do Internacional no final do Brasileiro é a seguinte: ele perde pro Flamengo em casa 2-1, ele perde pro Fluminense no Maracanã 1-0, ele empata em casa com o Santos 1-1, ele perde em casa pro Atlético Goianiense 2-1 e ele perde pro Red Bull. Ou seja, dos últimos 6 jogos do Internacional para decidir a vaga na Libertadores, o Internacional fez 1 ponto. Ele empatou 1 jogo em casa contra o Santos. Todos os demais o Internacional perdeu. E antes disso ele tinha ganhado do Atlético Paranaense uma partida, né? E perdido para o Juventude no jogo anterior. Então, assim, o final do Campeonato Brasileiro do Internacional é catastrófico. Absolutamente catastrófico. O Agui foi mandado embora, com toda a justiça do mundo, porque realmente não tem condição. Não consegui entender nem porque contrataram, muito menos, né, não me espanta em nada ter saído. Mas é um ano realmente para o Internacional jogar no lixo. Né? Fala, porra, o que eu fiz esse ano aqui? Não consegui fazer nada. O mínimo que se esperava desse time do Internacional era estar na Copa Libertadores no ano que vem. Acho que é o mínimo que se podia exigir dessa equipe. Terminou na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, eu acho que é muito pouco. Nas especulações e comentários para 2022, o que pode ou não acontecer, o Inter já trouxe o Ramon do América, está tentando trazer o D'Alessandro para jogar o estadual, e aí eu acho uma ação de marketing, não necessariamente um reforço ou algo do tipo. E não tem nenhum grande nome assim no Internacional sendo cogitado por enquanto para ser a solução dos problemas em nada. Em compensação, para sair, tem uma galera aí. Tem interesse aí no Yuri Alberto, gente querendo levar o Yuri Alberto. O Lomba foi pro Palmeiras, o Patrick tem interesse do Fluminense. Quem mais? O Danilo Fernandes foi pro Bahia. Tem coisa aí. Tem coisa para andar com o time do Internacional, muito mais em relação a perdas do que a contratações, pelo menos por enquanto. Agora, não vamos levar as especulações como fatos, né? Porque a gente viu, por exemplo, o Ronaldo comprar o Cruzeiro sem ninguém especular. Então talvez o Internacional esteja sendo inteligente e trazendo seus reforços, ajustando o time sem que ninguém saiba, ou sem que ninguém especule e não necessariamente não esteja trazendo. Eu acho que o Internacional, mais do que trazer, ele precisa repor e principalmente acertar na escolha do treinador. Porque realmente esse ano o primeiro foi uma aposta que eu também teria feito e também teria quebrado a cara. E a segunda foi uma aposta que eu jamais teria feito. Que no ano de 2022, pelo menos, o Inter vá numa direção um pouco mais certeira, pelo menos no comando do time.